Vocês viram o que rolou com a Natália Beauty a partir de um vídeo que viralizou nessa semana. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero começar falando que eu não conheço, eu não sei quem é, eu não conheço nem a pessoa e nem o trabalho, nem da Natália Beauty e nem da mulher que apareceu no vídeo com ela ali falando. Eu quero falar só sobre o vídeo postado, sobre o comportamento, sobre o que foi dito, mas eu não quero falar sobre contexto, sobre quem está certo e quem está errado, porque depois que o vídeo foi postado e viralizou, quem vende mentoria começou a defender a Natália. Quem já comprou mentoria e foi frustrado, começou a defender a outra mulher. Quem gosta do mercado de infoprodutos, começou a defender a Natália. Quem não gosta, começou a bater nela e defender a mulher. Enfim, aí começou uma série de questões que a gente precisa trazer aqui como algo muito raso e sem análise. E é por isso que eu quero fazer uma análise do ponto de vista neutro a partir daqui. Porque eu não conheço, mais uma vez, vou repetir para vocês, eu não conheço nem a Natália, nem a mulher que fez a pergunta para ela, não conheço o lastro, não conheço o trabalho, não conheço absolutamente nada de nenhuma das pessoas envolvidas nesse vídeo. Vamos falar sobre o que aconteceu depois que o vídeo foi postado. Eu assisti o vídeo que foi postado e a partir daquilo eu tenho algumas opiniões. A primeira opinião que eu tenho é a seguinte: as pessoas que são públicas, exige-se dela uma competência política. E o que eu quero falar sobre isso é que quando a gente grava um vídeo, quando a gente está no palco, quando a gente está aqui ó, na frente da câmera, aqui no YouTube, quando a gente está na frente de pessoas, a gente tem sim um compromisso político. E o que é isso? Aquilo que você fala, o jeito que você fala, o jeito que você se expõe, tem sim consequências e muitas vezes são consequências muito sérias. Eu não estava lá no ambiente, então eu não posso falar para vocês exatamente o que aconteceu, o que a gente teve acesso, o que eu tive acesso. E o que todo mundo teve acesso foi a um corte de alguns poucos segundos. Então, as únicas pessoas que realmente sabem o que aconteceu é as que estavam lá presentes, inclusive a Natália Beauty e a mulher que fez a pergunta para ela. E o que é essa competência política? É a capacidade de entender o ambiente e o tempo para a resposta de qualquer pergunta. Porque se você está aberto, se você é uma pessoa pública, se você está se expondo, você tem que ter a capacidade política de ter total e autorresponsabilidade daquilo que você fala, independente de qualquer situação ou pressão. Na minha opinião, a Natália respondeu mal a pergunta da mulher e aquilo não foi legal, o jeito que foi respondido, o jeito que foi colocado. Eu acredito que se a mulher fez a pergunta com a intenção de tirar a Natália do eixo, ela conseguiu. E não era para ter conseguido. Porque já tive experiências assim, já participei de palestras, já dei palestras, já tive perguntas capciosas. E a questão é que eu também senti vontade de explodir, de estourar, de falar, olha, se você não está curtindo, se você não está gostando, levanta e sai fora. Mas nós, com uma responsabilidade política, não podemos falar isso, porque é muito desagradável. Isso é muito fora do que realmente tem que ser dito. A gente precisa entender que a gente não vai agradar todo mundo. E isso é natural. Às vezes, aquela pessoa que estava lá na plateia, ela não faz parte do público de quem estava vendendo, de quem estava fazendo a venda. E tá tudo certo com isso. Às vezes, o nível de pressão, de espremer a plateia também foi muito alto. Por quê? Agora eu vou falar para vocês de experiências pessoais minhas, tá? Eu já estive em ambientes onde era evento, era venda de mentoria, e a galera começou a vender e aquilo foi desconfortável para a plateia no sentido de você não vai comprar e você não vai entrar. Eu vi pessoas se sentindo constrangidas pela forma como eram feitas as abordagens no microfone, falando na frente de todo mundo assim e tal. E era uma coisa desconfortável isso. Bom, eu não gostei da forma como as pessoas que estavam no palco ofereceram o seu produto para quem estava na plateia e aquilo foi desconfortável. Eu não acredito que a parte comercial é por aí.
principalmente a venda de um conhecimento, de uma mentoria, de uma experiência. Porque quem está comprando uma mentoria quer o quê? Quer a experiência, quer aquilo que quem está vendendo viveu. Então a forma como tudo aconteceu, a gente não sabe. O antes, o depois. A gente teve acesso. Eu quero falar só daquele cortezinho que todo mundo teve acesso. Falando da pessoa que fez a pergunta e depois viralizou, a gente tem aqui uma escala de poder. A gente vê que, de um lado, temos uma pessoa famosa, pública, e do outro lado uma pessoa desconhecida. Tudo bem. A pessoa desconhecida fez uma pergunta para a pessoa famosa. A pessoa famosa respondeu com raiva, emocionada. Respondeu com o estômago, como diz outros. Ela não pensou para falar naquele momento. E isso acabou dando uma resposta, uma má resposta para essa pessoa menos famosa, o que ocasionou nessa disfunção de poderes, ou disfunção de percepção de poder. Quando a gente fala de vídeo, o vídeo ele tem o poder de construir marcas, mas também tem o poder de destruir qualquer marca pessoal ou marca de produto ou serviço. O que está rolando com a Natália? Ela depois fez um vídeo pedindo desculpas por tudo que aconteceu, e isso simplesmente foi a assinatura dela de que quem estava martelando ela estava certo. Eu tive já a oportunidade, não tão feliz, de acompanhar algumas gestões de crise em grandes empresas. E o que a equipe de gestão de crise fez foi justamente conter rápido aquilo que estava vazando, no sentido de assumir os seus erros e dizer para todos que aquilo não se repetiria. E não foi o que a Natália fez. Ela justificou uma atitude dela pontual. Para quê? Para tentar conseguir a aprovação de pessoas que não a aprovam. Então, na comunicação, no vídeo, ela poderia sim, é claro, ter pedido desculpa, porque a forma como ela colocou seus pensamentos e as suas falas ali naquela hora foi, sim, sem dúvidas, agressivas, foi mal colocado. Isso sim, mas ela querer justificar, querer falar que faz isso ou aquilo, eu particularmente não concordo, porque isso acaba deixando ela numa posição que os tubarões vão atacá-la, os tubarões vão mordê-la, e quanto mais ela se abre, mais quem ataca vai dar martelada, e isso não traz benefício para ela, para a imagem, para ela como um todo. Então, na minha opinião, esse é mais um exemplo de o quanto o vídeo, o quanto a internet, o quanto a exposição, o quanto você gravar vídeos e produzir conteúdo pode te trazer tanto benefícios quanto malefícios, porque você é uma pessoa exposta, você é uma pessoa que quanto mais alto, quanto mais famoso, quanto mais pessoas você impacta na internet, mais vidraça você vira, mais as pessoas vão te apedrejar, aquelas que conhecem, aquelas que não gostam, enfim. Isso é natural, isso é normal, sempre vai acontecer, sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo. Até porque aqui nesse vídeo que eu estou fazendo para vocês, tem pessoas que não vão gostar dele. Tem pessoas que podem criticar, podem reclamar e tá tudo bem, tá tudo certo. Essa é mais uma opinião. E muita gente produziu muito conteúdo falando sobre a situação. Eu também estou fazendo isso, estou produzindo conteúdo falando sobre a situação. Mas eu não quero aqui deixar a opinião pública impactar na minha opinião. Porque uma coisa que eu prego bastante, que eu acredito muito, é a gente cada vez mais regular, cada vez mais calibrar o nosso filtro para informações aqui na internet. Quanto mais calibrado o seu filtro está para verdades, mentiras, fake news, pessoas querendo te manipular, inteligência artificial querendo te manipular, algoritmos querendo te manipular, mais felizes e mais poderosos a gente vai ter, mais poder da própria vida a gente vai ter. Quanto mais o seu filtro for calibrado
para informação, querendo te manipular melhor. O que a Natália fez não exclui todo o bem que ela já fez, porque o que ela fez de mal, que dá a resposta mal para a pessoa, assim como a pergunta que a pessoa fez não coloca ela como a vilã da sociedade, porque foi uma situação, foi um recorte, foi algo que nós não sabemos qual foi o motivo dela realmente ter perguntado. Muita gente fala que ela quis prejudicar quem estava no palco, muitas pessoas falam que não, enfim, aí é uma coisa que só ela vai saber, né, se ela realmente quis prejudicar ou não. O que dá a entender é que ela fez uma pergunta, obteve uma má resposta, foi publicado um vídeo, nem sei se foi a pessoa que fez a pergunta que publicou o vídeo, nem sei se foi ela, isso não posso falar, mas o que eu quero dizer é que a partir desse vídeo muita coisa aconteceu, principalmente para a carreira de quem estava no palco. Por quê? Quem estava no palco tem mais exposição. E a realidade é que a gente não pode eximir de quem está no palco, tirar a responsabilidade política de receber a pressão e aguentar a pressão. Receber a pressão e entender se deve responder aquilo ou não e da forma como deve responder aquilo. Por isso que esse é mais um caso de gestão de crise, esse é mais um caso de acontecimento na internet, que com certeza depois vão vir mais estudos, vão vir mais pessoas falando sobre isso, mas o que eu acho é que tudo aquilo que a gente fala, faz, tudo aquilo que a gente trabalha na internet tem que ser uma extensão da nossa vida pessoal, tem que ser uma extensão do nosso offline, nosso online tem que ser uma extensão do nosso offline. Deixa eu falar para vocês, eu tive contato também com muita gente, grande no online, que no offline não tinha tanta profundidade assim como parecia ter no online. Não é a questão da pessoa que estava no palco nesse vídeo. E por quê? Porque eu não conheço a pessoa que estava no palco, não conheço o lastro dela, não conheço a história dela, mas sim, a resposta é que eu já tive contato pessoal, eu já vi pessoas grandes online tomando decisões no offline que não condiziam com quem ele parecia ser online. E isso também foi um problema nessa situação, porque teve uma certa incoerência. Todo mundo estava acostumado com a pessoa que estava no palco de um jeito e de repente ela teve um outro tipo de comportamento. Esse é o preço da incoerência nos dias atuais. E o que é esse preço da incoerência? É você parecer uma coisa e fazer e falar outra no offline, naquilo que está acontecendo atrás das câmeras. Por isso que a incoerência tem um preço e um preço muito alto, principalmente para quem trabalha com a venda de informação, venda de mentoria. Eu também vendo mentoria, eu também vendo informação, eu também vendo experiência, por isso que eu entendo os dois lados. Mas sim, eu quero deixar clara a responsabilidade de quem tem maior poder de exposição nessa história. Então, se você também produz conteúdo, se você quer produzir conteúdo, saiba que aquilo que você fala precisa estar em coerência com aquilo que você é e faz. Precisa ter coerência com a sua vida. O que adianta eu falar uma coisa aqui para vocês no YouTube, aí vocês começarem a me seguir, começarem a assistir stories no Instagram, começarem a ter contato comigo, de repente a gente se encontra em algum lugar, vai conversar pessoalmente, a gente troca meia dúzia de palavras e vocês falam, cara, esse não é o cara que eu sigo, esse não é o cara que eu comecei a acompanhar. O que vale? O que valeu tudo isso? Por isso que é importante a gente entender exatamente sobre aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente busca. Porque numa questão de segundos, uma carreira inteira pode ir buraco abaixo, por conta de uma emoção que você se deixou levar por conta dela. Isso tem um preço. A pessoa do palco vai pagar o preço por isso, e a pessoa que estava lá sentada, que fez a pergunta, também vai pagar o preço de tudo isso, seja agora ou mais lá na frente. Então, essa análise, ela não está pendendo para nenhum dos lados, nem para a pessoa que estava no palco e nem para a pessoa que estava
fazendo a pergunta. Eu quero que você pense que o seu filtro precisa olhar muito mais para além do vídeo, muito mais para além daquilo que aconteceu. Porque aquilo que aconteceu foi só um recorte. E um dia antes daquilo, um dia depois daquilo, o que rolou? Quem são essas pessoas de fato? Qual que é o lastro delas? O que elas fazem? O que elas oferecem para a sociedade? O que elas contribuem? O que elas ajudam? O que elas fazem para viver? Vamos pensar nisso. Mais uma vez, eu não conheço a pessoa do palco, também não conheço a pessoa que fez a pergunta, continuo sem conhecer, não quis pesquisar justamente para não interferir nesse meu pensamento para passar aqui para vocês, nesse vídeo. E é isso aí. Eu penso sobre isso e eu falo bastante sobre isso também, de desenvolvimento pessoal, né, de entendimento, de você realmente se conhecer e não deixar que pequenos momentos estraguem grandes momentos e que você não seja percebido por recortes na sua vida, que você não seja procurado e nem percebido por recortes. Tem uma questão também que eu não curto nada, aquele negócio de 30 não sei o que contra um não sei o que, um não sei o que contra 30 não sei o que, cara. É muito mais um espetáculo, é muito mais um circo do que algo que realmente faça sentido para as pessoas. Vira um griteiro, vira um brigueiro, vira uma discussãozeira. É que é um Big Brother na internet. E o problema não é a internet, são as pessoas. Porque a maior parte do público quer realmente isso. Que é a baixaria, que é a discussão, que é a briga, que é aquela loucura, que é esse tipo de conteúdo. E querendo ou não, isso chama mais a atenção das pessoas. Mas eu não gosto disso, não sou a favor disso, não curto isso, não consumo isso. E eu acho que para a gente se tornar pessoas melhores, esse não é o caminho. O caminho é a gente cuidar da própria vida, fazer o nosso trabalho. Eu acho que esse é o melhor caminho que a gente pode seguir. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Aqui eu estou no projeto de 100 vídeos em 100 dias. Quis trazer essa situação porque eu achei interessante. E a gente se fala no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal e tamo junto. Até o próximo.